As pessoas que tentaram seguir a Bíblia... Ainda bem, né? Ainda bem. Ô, glória. Olha, as pessoas que seguiram a Bíblia é chamado aquele tempo onde a Bíblia dominava de Idade das Trevas. Entende? Aquele tempo seguia-se a Bíblia. Ali os padres disseram, a Bíblia ou a sociedade. O que vocês escolhem? A sociedade moderna está aí, querendo tomar conta de todo mundo. A secularização está acontecendo aí. Mas vamos seguir a Bíblia e a pedagogia de Deus. Como? Matando a galera. Como? Santa Inquisição. Santa. O que cogos. Né? Você é um sensacionalista, charlatão, herege e blasfemo. Torquemada matava... Tudo isso... Torquemada matava a gente por menos do que você está fazendo. A tua igreja fez isso, a igreja atualidade... Fez pouco, devia ter feito mais! Fez pouco, devia ter feito mais! A tua igreja lixo! Devia ter feito mais! Lixo! Pra não aparecer charlatães A igual merda da igreja lixo! Devia ter feito mais! Lixo! Pra não aparecer charlatães A igual merda da tua igreja bosta da tua Charlatão, igreja, blasfemo! entendeu? A tua igreja Charlatão, matava! blasfemo, Deixa topou! mata Devia também! ter matado mais! Deixa mata Devia também! ter matado mais! Deixa mata Devia também! ter matado mais! Isso, é isso aí! Mas cruzados da Inquisição mataram pouco! Isso, é isso aí! Mas cruzados da Inquisição mataram pouco! Isso, é isso aí! Mas cruzados da Inquisição mataram pouco! Isso, Cox, eu acho lindo isso, é isso Vamos mesmo. embora dessa porra, sai, vamos embora. Vai todo mundo se fuder, zerelho do caralho. Vai todo mundo se fuder, zerelho do caralho. Vai todo mundo se fuder, zerelho do caralho. Como é que um diabo desse fala uma coisa dessa? Que a igreja católica matou Ele falou pro Sabino que a igreja matou pouco, tinha que ter matado mais pra não ter hereges que nem o Sabino. Olha aí. Prepare-se, porque o que você vai ouvir neste vídeo vai balançar as estruturas de tudo que você já ouviu sobre a religião. Este não é mais um daqueles podcasts onde você vai ouvir desculpas e justificativas esfarrapadas para as contradições bíblicas. Não, meus amigos, aqui a coisa é diferente. Direto do podcast Três Irmãos, vem aí um corte que vai incendiar a mente de qualquer cristão fundamentalista, o Rodrigo Borracha e o Roberto Tiorró. Calma, galera, foi só para descontrair. Na verdade, o Rodrigo Tiorró e Roberto Borracha, nossos camaradas lá de Minas Gerais, trazem um bate-papo do tamanho de um trovão. E sim, tem polêmica pra todo lado, porque temos na roda dois caras que não têm medo de abrir a caixa de Pandora. O Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, e o Jason Ferrer, do canal Além da Fé. O Jason, meu amigo, já começa com tudo. E olha, se você é daqueles que acredita que a Bíblia é um manual divino e infalível, é melhor se preparar, porque as bombas que eles vão soltar aqui vão deixar sua fé tremendo como castelo de areia na beira da praia. Vamos falar de um Deus que manda matar animais em sacrifícios insanos, de um Adão que não encontrou nada melhor para fazer do que procurar ajudadora nos animais. E não é piada, é a Bíblia. Vamos debater sobre a salvação prometida e a eterna contradição de um Jesus que liberta, mas deixa tudo como está. E claro, quem tem coragem de tocar na ferida vai ouvir o Jason e o Antônio desmascarando essas ideias de uma vez por todas. Sem mais delongas, sem mais rodeios, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Instaurar tudo. Inclusive, Paulo disse que o universo e a natureza geme. Geme. Essa foi a palavra dele. Isso quer dizer que o pecado invadiu e tomou conta de tudo. A dicotomia humana. Alma ou espírito e corpo. Pneuma somática. Tomou conta do espírito de tudo. E Jesus veio para libertar o homem. Tanto é que ele é chamado de libertador. Certo? Para libertar o homem desse pecado. E o pecado, ele não poderia mais existir em canto algum, em esfera alguma do homem, porque o homem agora é nova criatura. Nova criatura. Já não estás mais no pecado, mas estás em Cristo. Já sois agora não criaturas, mas sois filhos de Deus, né? E Jesus agora morre para restaurar tudo isso. Aí eu pergunto, ele morreu e ele restaurou o quê? Porque a morte não era mais para existir. E o pecado também existe, segundo... E o pecado existe, né? Mas ele não morreu para perdoar e não perdoou, tá? E o cara continua pecando?
Eu não entendi essa conta. Não É que nem, Não, tipo ele assim, quer garantiu ver? a nossa passagem pro céu. É por isso... Ele garantiu a nossa... Ó, deixa eu falar o uma coisa nosso pra vocês. direito, Não, o nosso mas direito já não ia mais, de agora seguirmos vai. a Deus. Então Abraão... Ele veio para restaurar. Se a natureza ainda tem terremoto, se a natureza ainda geme, meu amigo, é porque Jesus mentiu sobre a proposta de salvação dele. Salvação... Ele nos garantiu vida Não, eterna. pera. Salvar. Tu tá morrendo afogado. Aí eu te salvei e tu continua morrendo afogado. Qual Faz foi a sentido salvação? isso? Do que eu te salvei? Não, vamos fazer uma analogia melhor. Tu tem uma dívida no banco que é por minha causa. Acertou. Pra você me emprestar um dinheiro, você teve que tirar aquela dívida, pegar aquela dívida no banco e você ficou com saldo negativo. Leitura fria. Não é isso? Aí, eu vou lá e falo assim, meu irmão, Rodrigão, eu paguei tua dívida lá no banco. Aí você chega lá no banco e você fala assim, ué, o saldo tá negativo aqui. Eu falei assim, não, mas a dívida que eu paguei é uma dívida espiritual. Você vai fazer o quê? Você vai botar um advogado? O que você vai fazer? Você vai me bater? O que você vai fazer? Aí eu pergunto, Você vai aceitar a dívida, escuta bem, a dívida foi paga? Não foi paga, meu amigo. Se você tem uma dívida, Adão tinha uma dívida com o diabo, de acordo com a mitologia. Se esse diabo desse homem tinha uma dívida com o diabo, qual era a dívida dele? Dívida de morte. Aí Jesus Na verdade, vem, é o próprio Deus, né? Aí agora, exatamente isso. Deus Uma dívida com Deus. tá condenando Aí ele. agora, Rodrigo, Jesus vem, porque Deus matou todo mundo lá no Antigo Testamento, saiu matando todo mundo pra ele perdoar essa galera. Eu quero Mas a depois morte. ele descobriu que eles eram mal desde a meninice, meu colega. Ele não sabia antes o Deus onisciente. Fica quieto. Não coloca caroço nesse angu, não. Aí o que acontece? Aí Deus saiu pra perdoar pessoas, saiu matando tudo quanto é tipo de animais. Só Salomão ofereceu milhares de animais pra Deus no mesmo dia. Matou dezenas de centenas de milhares deles no mesmo dia, para Deus sarar a terra deles. Aí Deus prometeu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, humilhar, a oração que for feita nesse templo, a partir de agora, depois de tudo que ele viu, banho de sangue, ele falou, então eu ouvirei a oração desse lugar. Ele ficou muito alegre. Depois de todo aquele banho de sangue, milhares de animais morrendo. Aí o pessoal pega só a parte fofa hoje, e diz assim, olha, se nós clamarmos a Deus, orarmos, então ele sarará a nossa terra, e a oração que se fizer nesse templo, olha o contexto completamente diferente. Primeiro que Salomão ofereceu bichos, e o povo não quer oferecer os bichos para Deus mais. Entendeu agora? E dízimo era alimento. Exatamente. Você tinha que... o templo estava longe, você tinha que vender os alimentos, os animais também, os azeites, os vinhos. Chegar lá no local, você não ia pegar o dinheiro e dar pro sacerdote, não. Que era levita. Se o pastor não é levita, ele nem sacerdote pode ser. Então ele vai pegar aquele dinheiro e vai comprar tudo de novo. Comprar boi, ovelha... O pessoal de Arão. O pessoal E cadê o pessoal de Arão hoje? E pra acontecer Apocalipse, tinha que ter as 12 tribos, de onde vai sair 12 mil homens que não se contaminaram com mulheres, para formar os 144 mil que seriam salvos. Cadê as 12 mil tribos? Cadê o pessoal? As 12 tribos? Aí houve um banho de sangue no templo de Salomão. Salomão matou muito animal e ofereceu para Deus, toma Deus, como oferta ao Senhor, né? Aí Deus olhou e falou, cara, agora eu vou perdoar o pecado de vocês, vou perdoar os pecados de vocês, porque eu tenho uma ira contra vocês muito grande. Se vocês não matam esse bicho, eu ia acabar com a vida de vocês. Eu ia fazer vocês comer a carne do filho de vocês. Mas você matou, fiquei contente agora. Eu ia fender a mulher grávida ao meio. Aí o que acontece? Aí ele falou, agora eu vou ouvir as orações que foram feitas nesse lugar. Beleza, tranquilo então. Até que Zorobabel foi lá e destruiu o templo, onde Deus morava. Foi lá e cagou em cima do templo. Epifânio, inclusive, né? Epifânio, que é muito considerado o pior homem do mundo para os judeus. Que foi lá e acabou com o templo, destruiu, ainda cagou, bicho. Ele matou um porco, coisa que Deus criou o porco, mas por algum motivo, depois ele rejeitou o porco. Ele falou, eita, caralho, eu fiz uma coisa errada. Que porra foi que eu fiz? Ele tava bêbado no momento que ele fez o porco? Porque depois ele pediu pro povo rejeitar o porco e matar o porco e não querer contato com o porco. Sabe? Mas nem ele camarão, fez o nem camarão. E nem um camarão. Ele fez isso tava com a Xerá. Tava tomando uma pinga Tava lá tomando umas e outras. No e reino foi de criando dinheiro. um bicho aqui do lado. Depois, quando ele se deu conta,
Falou, caralho, o que foi que eu fiz? É porque eu acho que o Adão, quando ele tava lá procurando uma ajudadora no meio dos animais, eu não sei se vocês sabem dessa, né? Adão Essa é tava boa. praticando zoofilia, Essa é boa, né? Antônio. Aí ele... O povo... Conta explicadinho essa daí agora, que essa aí agora... É que lá em Gênesis, antes dele fazer a Eva, o Adão ele não tinha achado uma ajudadora no meio dos animais. A ajudadora é mulher, tá? Se eu falo com você assim, Rodrigo, eu não encontrei a chave, o que eu tava fazendo? Procurando. Então, se Adão não encontrou a ajudadora no meio dos animais, o que ele tava fazendo no meio dos animais? Procurando. Procurando a ajudadora, né? Olha, pessoal, zoofilia. E isso quem fala são rabinos, tá? Rabinos falam que ali era Deus zoofilia. estava esperando que Adão encontrasse entre os animais uma fêmea, para ele lascar a fêmea entre os animais. Aí então, Mas procurando. como gente, comer isso é de tatu, sacanagem também. como Tava só comer procurando. tatu é bom. Quem fala isso aí é rabino, filho. Não sou Não, eu, mas é a não. interpretação da bíblica, viu? Bíblica. Como comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, Adão estava sentindo dores nas costas. Aí falou com Deus, mas Senhor, por que todos os animais têm um furinho e eu não tenho o meu, Senhor? Então, Deus ficou pensando, falou, caralho, que porra foi que eu fiz? Coloquei um cara sozinho pra ele comer os animais e não deu certo. Eu vou fazer esse cara pegar no sono. Fez Adão pegar no sono, arrancou dele uma costela pra dizer que a mulher é somente uma extensão do homem, ela não é nada sem Ou seja, é a primeira mulher trans do mundo, né? É, minha primeira mulher trans. Aí Deus tirou, ele não fez igual fez Adão, não. Construiu aqui bonitinho, certinho, baixozinho, a rolinha aqui certinho e colocou aqui, não. Ele falou, a mulher, você vai ter domínio sobre ela. É o quê? Rapaz. Você vai ter domínio sobre ela. Ele, o homem é que vai mandar em você, viu, mulher? É ele que vai decidir sobre sua vida e morte e sua liberdade. Vida, morte e liberdade. Se ele disser vive, vive. Se ele disser morre, não posso fazer nada por você, meu amor. Sou Deus, mas não sou o Deus do impossível. Tá certo? Essa foi a condenação da mulher. Aí, foi lá, colocou Adão pra dormir e de repente acordou Adão com uma racha do lado. Aí Adão falou, agora sim, Senhor, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Por que agora sim? Pergunto aos telespectadores. Por que Adão disse agora sim, Senhor? Porque as rachas que ele estava E já tava encontrando por um fora no outro. era tudo racha de animal, amigão. E ele tava dando dor nas costas. Porque o bicho era pequeno. E é por isso que eles preferem a... É por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seio, alimentam os seus descendentes. Adão tava comendo a galera. Aí Deus, depois, quando viu Adão se queixando de dor interpretação errada. Não. É sim. Não, Foi não, daí não que tem tentaram, alguns rabinos tentaram melhorar o texto e criaram Lilith. Aí foi que eles criaram Lilith. Mas Lilith não Tanto tem que o nada mito a de ver com o texto Lilith de Gênesis. era sobre sexo, tá? E Lilith, se você ver, eu acho que é Isaías, né, que vai falar dela. Fala sobre e era tipo um animal. Aí vai trazer que Era um Lilith demônio, uma espécie de um demônio. era uma súcubo que só queria fazer sexo com Adão por cima e que depois de ter sido rejeitada, não sei o que, sei que lá, ela foi embora. A Lilith, ela não tem absolutamente nada a ver. Tanto é que os intérpretes do Antigo Testamento, como Paulo, Pedro, João e tantos outros, falou o que sobre Adão e Eva? Falou, primeiro Deus criou O homem. o homem, Adão, deu nome. E depois criou a mulher, Eva. Ele falou, e Lilith? Não. Não. Então onde é que tá Lilith ali? Lilith é somente uma interpretação mal lavada para não dizer que Adão comia os bichos. E tem rabino que fala que ali era realmente ele fazendo isso, entendeu? Entendeu agora? Não é só isso gente o que tá texto. falando, não é exegese. É ateu que tá Não, blasfemando. Não, é rabino, cara. Você entendeu, meu telespectador? Vocês estão me ouvindo aí? Estão rindo há bastante agora, não é? É o Deus de vocês pedindo para Adão enrabar os bichos. E vocês aí adorando esse Deus psicopata. Aguarde meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel. Aí vocês vão ficar assombrados. Vocês estão me vendo aí agora. É que, mano, assim, quando você fala os negócios, é que você traz uma interpretação Eu literal. trago interpretação? Não, a galera, Mas tem que ser os ateus, interpretação literal. Se você chamar o Sabino aqui, Só- Sabino é um dos maiores exegetas que nós temos vivo hoje. Tá certo?
O outro, Aliás, o professor necromante, Sabino, vocês seguem o necromante. professor Osvaldo. Sabino, que ele é foda o mesmo. Osvaldo Ribeiro tá escrevendo uma Bíblia agora, A onde ele tradução mostra mais literal possível. a tradução mais literal. Não é apenas eu e o Antônio que está falando isso. Nós temos exegetas de mundo, certo? Pessoas que sabem o que Com estão PhD, dizendo. Com cara. Os PhD. caras top. Que tá dizendo, é isso mesmo. É exatamente isso daí. Adão se relacionou com bichos. Quer ver outra polêmica? Não tem aquela passagem que o Noé, ele condena o neto Canaã? Sim. Por que ele condenou o neto Canaã à escravidão? Tu não Você lembra? vai ter que me O falar, que o irmão. pessoal tá É falando porque- aí nos comentários que eu não tô. Ah, tão rindo pra cacete aqui. Tá rindo você aí. Deixa eu contar essa. Ah, O Adão, o Cã, o Noé, ele plantou uma vinha, foi lá e chapou o coco e dormiu. Aí dormiu peladão, tu chapou mesmo, ficou ruim na foto. Aí o filho dele, o Cã, tava dando um rolê, né? Foi lá e de repente ele, pá! É dito no texto que ele viu a nudez do pai. Só que aí o que acontece? Ele vai e conta pros irmãos dele. Aí os irmãos dele vêm, né, sem olhar e tampa o pai dele. Aí, depois quando Noé acorda, ele sabe que aconteceu alguma coisa ali. Aí ele já sabe que aconteceu alguma coisa ali. Aí ele fala assim: meu irmão, maldito seja Canaã. E aí condena o neto, não é o filho não, o neto à escravidão. Olha isso, condenar Até aqui o que eu te contei, você vai falar assim: qual foi o motivo da condenação do neto? Ter nascido do pai errado aí. Não. Qual foi a razão? O que aconteceu na história que condenou? Ter Aí feito o quê? O filho dele ter falado lá. Que Ter tava- visto- eu tava pelado. Visto o pai nu, não é isso? É. A interpretação é essa, a geral. Então, só por ver seu pai nu, imagina aí, você vê seu pai nu e seu pai condena o seu filho à escravidão. Você acharia justo isso? Agora, a interpretação que os exegetas dão. Ali, na verdade, quando se fala descobrir a nudez da fulana, descobriu a nudez da Beltrana, é uma espécie de eufemismo, é um símbolo para tchuk-tchuk, né? Fuck, como diz o Sabino. Então, ali, o que teria acontecido? pai. Ou o Cã enrabou o Noé, comeu a rosquinha do Noé, ou da mulher do Noé. E aí, por isso que o Canaã foi amaldiçoado. Gente, a Bíblia é o maior livro de sacanagem que você possa entender. É o maior livro de tortura, de desrespeito aos direitos humanos, sabe? De desrespeito à mulher, de desrespeito à criança. É um livro que pratica, que ordena e apoia genocídio, escravidão, sabe? Poligamia e tantas outras coisas que existem por aí. É uma Bíblia sangrenta. Entende? Então não é uma Bíblia sagrada, não é algo estruturado que você deve seguir hoje. Ninguém segue Bíblia hoje em dia não, cara. As pessoas que tentaram seguir a Ainda Bíblia... bem, né? Ainda bem. Ô, glória. Olha, as pessoas que seguiram a Bíblia é chamado aquele tempo onde a Bíblia dominava de Idade das Trevas. Entende? Aquele tempo seguia-se a Bíblia. Ali os padres disseram, a Bíblia ou a sociedade. O que vocês escolhem? A sociedade moderna está aí, querendo tomar conta de todo mundo. A secularização está acontecendo aí. Mas vamos seguir a Bíblia e a pedagogia de Deus. Como? Matando a galera. Como? Santa Inquisição. Santa. O que cogos. Né? Como é que um diabo desse fala uma coisa dessa? Que a Igreja Católica matou Ele tanta gente? falou pro Sabino que a igreja matou pouco, tinha que ter matado mais pra não ter hereges que nem o Sabino. Olha isso. Bom, agora que vocês assistiram ao vídeo, gostaria de perguntar aos cristãos fundamentalistas e aos religiosos: vocês realmente não conseguem enxergar o que está diante dos olhos de todos, não é? O mundo está mudando, e com ele, as gerações que estão chegando já não acreditam mais nessa narrativa antiga e falida que ainda tentam empurrar goela abaixo. Vocês assistiram ao vídeo, escutaram as explicações e se agarraram à esperança de que a religião poderia salvar o mundo. Mas a realidade é bem diferente, meus amigos. Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. O
que me deixa perplexo é como vocês ainda não perceberam que a religião está em colapso. A geração Z não está mais comprando esse discurso antiquado. A realidade é clara. E aqueles que tentam segurar esse mundo em um sistema de crenças falidas estão apenas adiando o inevitável. A verdade é que as gerações futuras vão olhar para trás e rir de vocês, como quem olha para um passado obscuro e perdido. Vocês acham mesmo que seus filhos e netos vão continuar a acreditar nessas histórias, nessas interpretações literais de um livro que está mais para a ficção do que para uma verdade universal? Olhem para o mundo ao redor de vocês. As bases da religião tradicional estão se desmoronando a cada dia. Vivemos em uma era de conhecimento, de ceticismo, de ciência e de inovação. A geração atual e a próxima estão mais preparadas para questionar, para entender, para se libertar do que vocês chamam de salvação. Vocês acham que seus filhos, com toda a informação que têm hoje, vão continuar a viver em um mundo onde vocês ainda estão presos a uma interpretação do passado? Eles não vão. Eles vão olhar para o que vocês acreditam da mesma forma que olham para as velhas superstições e mitos. E com razão. Como alguém ainda pode acreditar nesse tipo de nonsense, quando o mundo está cada vez mais avançado e consciente? E essa história de que Jesus restaurou tudo, que o pecado foi extinto, que a morte foi vencida, realmente? A morte ainda existe, o sofrimento ainda existe. O que ele restaurou, afinal? As catástrofes naturais não cessaram, a dor e a perda não desapareceram. Se Jesus tivesse realmente restaurado tudo, como explicam a continuidade do sofrimento humano? Como explicam a violência e o caos que ainda reinam no mundo? Eu faço a pergunta mais simples: o que foi realmente restaurado? Ele não curou a humanidade de suas falhas, e ainda vemos as mesmas misérias que sempre existiram. E quanto ao conceito de pecado? Se Jesus realmente nos salvou de tudo isso, por que ainda pecamos? Por que a natureza humana continua imperfeita? Essa ideia de um Deus que promete algo e não cumpre é o que está levando muitos a questionar a validade dessa fé. Não há lógica nisso, gente. Você pode me dizer que Jesus pagou a dívida, mas como isso faz sentido quando a dívida não desaparece? Se Jesus pagou algo, então, por que ainda estamos atolados em nossos próprios erros, tentando lidar com as consequências dessa suposta salvação? E esse conceito de um Deus onipotente e onisciente que se arrepende do que faz coisas erradas, criando uma narrativa confusa, contraditória e violenta. Vocês realmente não veem que isso não faz sentido? Como um Deus perfeito pode errar, se arrepender e até agir com crueldade, matando milhares de inocentes para purificar o mundo? Isso é de um psicopata, não de um ser supremo que deveria ser fonte de amor e compaixão. Vejam, todos esses questionamentos que estou levantando não são feitos apenas por mim, não são apenas minhas palavras. Existem estudiosos, exegetas, historiadores que estão desmistificando esses textos. Eles estão sendo estudados e analisados com uma nova perspectiva, mais racional, mais fundamentada. Aqueles que ainda insistem na interpretação literal estão cegos para a evolução do pensamento humano. Não é apenas uma questão de fé, é uma questão de lógica e clareza. O que está acontecendo é que vocês estão vivendo uma ilusão que já não se sustenta mais. E a próxima geração, meus amigos, vai olhar para isso e perguntar: como vocês conseguiram acreditar nisso por tanto tempo? Já não há mais espaço para o dogma, para a doutrina religiosa fechada, para a manipulação do medo. O mundo está avançando para um futuro onde a razão prevalecerá, onde a liberdade de pensamento e de crença será o que nos definirá. As religiões tradicionais estão sendo deixadas para trás, e vocês precisam entender isso. O fim de uma era está acontecendo diante de seus olhos.
O que vocês chamam de fé está se tornando cada vez mais irrelevante para aqueles que nasceram em um mundo que questiona, que busca respostas verdadeiras, baseadas em fatos, ciência e empatia. Essa ideia de que tudo vai continuar como sempre foi está condenada ao fracasso. Seus filhos e netos vão olhar para vocês e para esse mundo com outro entendimento. Eles vão rir de suas crenças, porque elas não terão mais a menor base lógica ou prática. Eles estarão vivendo em um mundo muito diferente. Um mundo que não será governado por livros sagrados, mas por uma compreensão mais profunda da realidade, por uma busca incessante pela verdade, sem as amarras de um passado que não serve mais. É hora de acordar para a verdade, gente. O mundo está mudando, e quem continuar se agarrando a essas crenças obsoletas vai ficar para trás. Se vocês não perceberem isso, então os próprios filhos e netos de vocês serão os primeiros a lhes mostrar o erro. Eles vão rir de vocês, como quem olha para um conto de fadas ultrapassado. O fim da religião está à vista, e a era do conhecimento e da razão está prestes a dominar. O que vocês vão fazer quando isso acontecer? Como você está envolvido em projetos que abordam questões profundas sobre a religião e seus impactos, quero fazer um confronto direto, sem rodeios, com as palavras que vocês acabaram de ouvir. Quero que cada um de vocês realmente repense o que está sendo dito nos seus púlpitos, nas pregações e até mesmo nos podcasts que escutam, como o que acabamos de discutir. A hora é agora, porque as gerações futuras, a geração Z, os filhos e netos de vocês, vão olhar para trás e rir. Eles vão rir do que vocês acreditaram, das ideias que sustentaram, porque estamos diante de uma revolução de pensamento que não pode mais ser ignorada. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando vocês se olham no espelho e pensam no futuro, o que vem? Acham que as gerações que estão crescendo agora, aquelas que já estão desconstruindo valores tradicionais, ainda vão se curvar à ideia de um Deus antiquado, violento e cheio de contradições? Vocês realmente acham que seus filhos e netos vão acreditar no que vocês acreditam agora? Eu duvido muito disso. Eles vão olhar para vocês, para o que foi pregado, para as crenças que vocês mantêm, e vão rir. Isso vai acontecer, porque a religião, como a conhecemos, está em declínio. Não é mais sustentável. A ciência, o raciocínio lógico, a compreensão mais profunda da moralidade, a aceitação das diferenças, a busca por uma verdade mais universal, estão superando esses dogmas rígidos e ultrapassados. A geração Z está mais focada em uma compreensão mais profunda da vida, mais aberta à diversidade, à aceitação, ao respeito pelas diferenças e à busca pelo conhecimento verdadeiro. Eles sabem que a religião, como está hoje, está fadada ao fracasso. Olhem para os sinais, olhem para as tendências culturais, vejam como as pessoas estão se afastando da religião organizada. Estamos chegando a um ponto em que a religião já não consegue mais sustentar suas afirmações sem ser confrontada pela lógica e pela ciência. As contradições ficam mais evidentes a cada dia, e as respostas antigas não servem mais. Não é sobre atacar as pessoas, mas sobre questionar um sistema que se perpetua sem resposta, que continua mantendo os mesmos dogmas sem adaptação às realidades do mundo moderno. E vejam bem, tudo isso não é uma questão de falta de fé, mas sim uma questão de clareza e honestidade intelectual. Eu entendo que muitos de vocês foram ensinados a seguir cegamente. Mas a verdade é que seguir sem questionar é o que nos faz permanecer em enganos por tanto tempo. E é exatamente isso que as futuras gerações vão perceber. Agora, eu pergunto, até quando vocês vão continuar acreditando em uma narrativa que, no fundo, não faz sentido?
Até quando vão continuar sustentando a ideia de um Deus que se contradiz, que pune e mata, e depois diz que nos ama? O que é isso senão um comportamento psicopata, como foi bem destacado no vídeo? Não me entendam mal, a ideia de um Deus amoroso é algo profundamente humano, mas a versão que nos foi passada é falha. E nós não podemos mais nos esconder atrás dessas falácias. Em vez de seguir cegamente um caminho de contradições, eu peço que você pense, que você questione. Não por desrespeito, mas por respeito à sua própria inteligência. Olhe para o futuro e veja onde a religião está realmente nos levando. Os filhos e netos de vocês vão olhar para esse momento e perceber que o que parecia sólido, o que parecia inquestionável, estava cheio de falácias. Eles vão nos chamar de antiquados, de ingênuos, e sim, até de cegos. Nós já estamos vendo os primeiros sinais dessa mudança. Os jovens de hoje estão mais focados em construir um mundo melhor, mais justo, mais inclusivo, sem precisar de uma religião que os limite. Eles estão quebrando as barreiras, questionando os dogmas e estão criando um futuro sem as amarras que vocês insistem em sustentar. Eles não vão carregar esses fardos. Eles vão continuar com suas vidas, questionando mais, aceitando mais e, acima de tudo, respeitando mais a liberdade de pensamento e expressão. E isso, meus amigos, é uma revolução silenciosa, mas muito poderosa. A verdade é que a religião como a conhecemos está em declínio. E quando os filhos e netos de vocês olharem para trás, eles vão se perguntar como foi possível que uma geração inteira tenha se prendido a algo tão retrógrado, tão cheio de contradições e injustiças. A geração Z já está aqui, e ela está disposta a construir um mundo onde o conhecimento, a razão, a compaixão e a liberdade sejam os pilares, não a subordinação a doutrinas antiquadas e sem fundamento. E não pensem que estou dizendo isso apenas por provocar. Eu estou dizendo isso porque é hora de abrir os olhos. Acreditar que os filhos e netos de vocês vão continuar sustentando as mesmas crenças que vocês têm agora é um erro. Eles não vão continuar. Eles vão seguir em frente, sem esses conceitos que vocês insistem em manter. Eles vão olhar para o futuro e ver um mundo sem a religião tradicional, onde a fé pode ser pessoal, mas onde a lógica e a ciência são mais respeitadas do que mitos e lendas. Então, eu peço, de verdade, acordem para a realidade. Questionem o que vocês acreditam. Questionem o que foi passado a vocês. Não por desespero, mas por um desejo legítimo de entender o mundo ao seu redor, de forma mais honesta e aberta. Não vamos ficar para trás. Não vamos ser a geração que será lembrada por acreditar em algo que já não faz mais sentido. Vamos ser a geração que questionou, que pensou, que evoluiu. E ao fazer isso, vamos deixar um legado de liberdade e razão para as próximas gerações. Se você ainda está aqui, se você está ouvindo, significa que algo em você está começando a mudar. Não ignore isso. Aproveite essa oportunidade. Vamos juntos construir um futuro onde o questionamento, a razão e o amor pela liberdade sejam os verdadeiros guias. Desperte, questione, liberte-se. Vamos seguir juntos nessa jornada. Só mais uma coisa, meus caros rebeldes da razão. Quero enfatizar que o objetivo aqui não é atacar a fé de ninguém, mas sim provocar uma reflexão profunda sobre as crenças que sustentamos e o mundo em que vivemos. O que buscamos, afinal, é uma compreensão mais clara e honesta de nós mesmos, do universo e das forças que moldam nossas vidas. A fé, em qualquer forma, é um aspecto humano poderoso, mas também precisa ser questionada e avaliada, especialmente em tempos de transformação como os que estamos vivendo.
A verdadeira evolução vem do questionamento, da busca por respostas mais fundamentadas, da abertura para novas ideias e da disposição para aceitar que, às vezes, o que acreditamos ser a verdade absoluta pode ser apenas uma construção limitada. É através dessa busca pela liberdade de pensamento e pelo respeito às diferenças que criamos um ambiente mais justo, mais inclusivo e mais livre de dogmas que aprisionam a mente humana. Eu espero que, ao final dessa reflexão, vocês saiam com mais dúvidas do que respostas, pois é exatamente isso que nos move para a frente. O desejo de entender, de evoluir e de criar um mundo onde a razão, o respeito e a liberdade de pensar sejam os verdadeiros pilares. O futuro que queremos é aquele em que todos possam pensar livremente, sem medo de questionar e sem se submeter a verdades impostas. Portanto, deixo aqui um convite para todos que ainda estão dispostos a crescer, a aprender e a mudar. Que possamos olhar para o futuro com olhos mais abertos e corações mais livres. Vamos continuar questionando, buscando respostas e, acima de tudo, mantendo nossa liberdade intelectual. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe-a com outros. Vamos espalhar o pensamento livre e inspirar mais pessoas a desafiar o status quo. A verdadeira revolução começa com o questionamento, e você é parte dela. Obrigado por sua atenção e por embarcar nesta jornada de reflexão e liberdade de pensamento. A caminhada continua.